Bem, no vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a história do dinheiro, mais precisamente a parte do dinheiro em papel, tá? Bem, no vídeo da semana passada eu falei um pouco sobre as propriedades do dinheiro, eu até expliquei um pouco sobre a história do dinheiro lá no começo, parte que era escambo, daí passou para outros materiais como sal, algumas ervas e depois os famosos metais, que são os que ficaram mais famosos assim na história do dinheiro, né? Ouro, prata, essas coisas. Só que agora eu gostaria de falar um pouco mais sobre a parte do dinheiro em papel mesmo, como que ele foi implementado, quais problemas ele resolveu e quais problemas que ele trouxe junto com ele também, tá? Então, qual que é a vantagem do dinheiro em papel, tá? Por que que ele foi criado? Então, imagina assim, na época lá era muito ouro e metais assim que você usava para transacionar, tá? Foi o que durou por uma boa parte da história da humanidade. Mas daí você tinha carregar às vezes por longas distâncias, o ouro, por mais que não seja um dos metais mais pesados que existem, ele juntando uma grande quantidade, ele vai ficar pesado, tá? Para levar para grandes distâncias fica complicado ficar carregando esse monte de ouro ou prata ou qualquer coisa que seja. Também tem o problema da segurança, então tanto na viagem você podia sofrer saques no meio do caminho, ou então mesmo se você fosse ficar em casa, você teria que guardar em um lugar seguro, daí alguém poderia invadir sua casa, saquear, então era um risco isso daí também, tá? Então o papel ainda era mais fácil de guardar, você conseguia esconder mais fácil do que um saco grande de dinheiro, tá? Lógico que era para poucas pessoas que tinham grandes quantidades. Mas daí como que começou, tá? Então surgiram algumas casas de depósito de ouro. Então você ia lá com seu ouro na casa de depósito, falava, quero guardar aqui. Daí eles escreviam no papelzinho, a casa de depósito tal deve tantos quilos de ouro para a pessoa tal. E daí você colocava o seu nome, sei lá, alguma coisa assim. E daí você poderia pegar esse papel, depois quando você quisesse, você voltava lá para resgatar aquele ouro, ou até mesmo em uma filial, em outra cidade, outro lugar, tá? Então você depositava em uma cidade, ia com esse papelzinho para outra cidade, sacava lá o seu ouro e daí você poderia gastar como você quisesse, tá? A ideia deu tão certo que as pessoas começaram a confiar naquele papelzinho. Então, ao invés de você ter que ir lá toda hora sacar, daí você pegava o seu ouro, gastava, daí depois você juntava o que sobrou, voltava lá na casa de depósito para depositar, você poderia repassar esse papel, tá? Isso lembra muito o cheque. Talvez alguns não conheçam muito bem como é que funciona o cheque, mas o cheque basicamente é isso. Eu, tal pessoa, estou enviando tantos reais, né, aqui no Brasil para outra pessoa, ou então você poderia até não colocar para quem você está mandando, e daí quem tivesse com a posse do papel ia lá e sacava no outro lado, tá? Também na época tinha isso, então quem tivesse o papelzinho lá poderia sacar. Tem um problema de segurança, mas guardar um papel era muito melhor do que guardar um saco de ouro, então mesmo assim ele ajudava muito nessa parte da segurança também, tá? E essa parte do papel deu tão certo que as pessoas começaram a aceitar, então. Então eu ia no mercadinho e já passava o meu papel, tenho tanto ouro aqui, daí eu ia lá e pegava as mercadorias que eu precisava. Então eu ia em outro lugar comprar outra coisa, eu poderia passar também esse papel, e daí a pessoa precisava, ela dava troco em outro papel, ou então até mesmo em ouro ali, e daí a gente fechava um negócio com essa quantidade de ouro que só estava ali na promissória, né? Tá prometendo que aquele tanto de dinheiro vale alguma coisa. É lógico que teria que ser uma casa de depósito com confiança, não seria qualquer casa que aceitariam assim tranquilamente em qualquer comércio, mas se você fosse uma casa assim que a galera ali da sua cidade confiasse bastante, você poderia ir lá e conseguir negociar direto com o papel e não mais sacando lá na casa de depósito para gastar no comércio local, tá? Isso daí foi se difundindo tanto que decidiram começar a emitir papéis com valores fixos, com um saque ao portador, então não teria o nome de uma pessoa, então quem fosse lá com aquele papel receber conseguia sacar, e daí esses papéis seriam
e daí esses papéis seriam as cédulas de dinheiro que a gente tem hoje em dia, tá? Que daí seria, sei lá, 1 grama de ouro, outro papel de 5 gramas de ouro, outro de 10 gramas de ouro. E daí quando você fosse depositar, ao invés deles te darem um papel só, com o valor completo do que você tinha, eles iam te dar vários papéis, onde a soma daria o valor que você tinha, e daí você conseguiria negociar. Isso daí ia ser mais fácil de dar troco, essas coisas. Você não daria o seu total e daí a pessoa ia lá e te dava o troco. Você daria só já a parte ali que você está devendo, tá? E isso ficou mais fácil ainda, então já foi o segundo passo. Primeiro foi o papel, daí depois teve a parte de aceitarem direto o papel, e daí o terceiro passo aqui, a gente já tem a parte do valor fixo aqui dos papéis, que facilitou o troco aqui e a negociação, tá? Bem, isso tudo trazia muita facilidade, mas como toda tecnologia nova, as pessoas também desconfiavam. Então, eu vou pegar o papel aqui e receber, e daí depois eu não vou poder sacar, ou então eu vou chegar lá na casa ali de depósito e vou falar, não sei o que, ou então a casa de depósito vai sumir. Então tinha muitas desconfianças em torno disso, tá? E daí surgiu, tipo, o governo ali da cidade, alguma coisa assim, começaram a emitir a moeda própria, e daí retirou todas essas moedas de casa de depósito. Casas de depósito funcionavam mais ou menos como se fosse um banco, tá? E daí aquele governo ali da cidade, então, emitia as notas agora, e daí todas essas casas de depósito iam reportar a esse banco central aí o quanto que tinha de depósito em cada casa, para ele conseguir emitir correspondente. Então, se tivesse, sei lá, 100 quilos de ouro, daí teria que ter 100 quilos em notas de papel correspondente. E daí que começou os problemas. Porque, imagina assim, a casa de depósito. O que impedia a casa de depósito de ir lá e simplesmente, tô precisando de dinheiro aqui para comprar alguma coisa, vou escrever aqui no papelzinho, tenho 100 gramas de ouro. Daí pegava lá o papelzinho escrito 100 gramas de ouro, ia lá no mercado, comprava alguma coisa e gastava aquele dinheiro. Se depois o comerciante viesse sacar esses 100 gramas de ouro, eu pegava de alguém lá, dava para a pessoa e continuava normalmente. E como a casa de depósito que está emitindo as notas, daí ela que tem o controle, né? Então eu vou emitir tantas notas aqui, e quando eu precisar eu só emito mais e mais e mais. Só que daí tem um problema, porque daí conforme eu for emitindo, eu vou gastando no comércio, daí os comerciantes podem vir e sacar esse ouro ali da minha casa de depósito. E se eu começar a emitir muitas notas, eles vão sacando esse ouro, e daí quando meus clientes de verdade vierem sacar o ouro deles, não vai ter para todo mundo, tá? Então também tinha um receio disso. Assim, tinha outra coisa que tinha tinha duas casas de depósito, só que eu tinha conta numa casa de depósito e o comerciante ele tinha conta em outra casa de depósito. Acontecia muito de eles aceitarem a conta, o papel lá de depósito na outra casa de depósito, tá? Para facilitar para os seus clientes, mas daí depois eles iam lá na outra casa de depósito para sacar esse ouro. Então, as próprias casas de depósito elas serviam como balanceadoras, então elas também desconfiavam das outras casas de depósito. Então, quando elas recebiam esse papel de outras casas de depósito, elas já iam lá meio que correndo, não imediatamente, mas iam o mais rápido possível lá para sacar esse ouro da outra casa de depósito, para deixar lá na casa de depósito deles, para guardar isso, para ficar tudo certinho aqui para os clientes deles, tá? Então tinha meio que dava para emitir, mas as próprias casas de depósito ficavam desconfiando uma das outras, e elas conseguiam equilibrar esse jogo. Se alguma casa de depósito começasse a emitir muito, a outra casa de depósito ia lá, ia depositar todos os papéis, ia pegar todo o ouro e acabar o ouro. Na hora que começassem a sacar lá dessa casa de depósito que não tinha todo o ouro que ela prometeu, ia ficar claro que para todo mundo que esse ouro não existe,
e essa casa de depósito ia acabar falindo. Então existia um problema de você emitir muito papel, tá? Você tinha essa conferência de outras casas e também dos próprios clientes e comerciantes ali da região, que todo mundo alguma hora ia acabar sacando esse dinheiro e não era tão simples assim de negociar. A hora que consolidou tudo num governo lá da cidade, não tinha mais ninguém para conferir, porque daí você poderia ir numa casa tentar sacar, daí se você não conseguisse, o governo meio que garantia que você pudesse ir sacar em outra casa de depósito. Então, se uma estava sem dinheiro, você ia lá e sacava esse ouro em outra casa de depósito. Então, não tinha tanto problema assim. Então, o governo que agora está emitindo esses papéis, ele poderia emitir muito mais, e daí a chance de todo mundo ir lá sacar ao mesmo tempo era menor, até porque pessoas físicas é mais difícil, né? Uma quantidade menor que elas vão sacando por vez. Agora, casa de depósito, quando uma sacava da outra, elas podiam ir lá em grande quantidade. Então, as casas de depósito precisavam ter aquela reserva grande lá guardada. Elas não podiam ficar assim emitindo tanto. Quando passou para a mão do governo central ali, ficou um pouco mais fácil, tá? E por fim, depois de muitos anos, isso daí é mais moderno, tá? Tiraram o lastro da moeda com ouro, então você não poderia mais sacar. Inclusive as primeiras notas de dólar, vou tentar achar e colocar aqui, se eu não achar, desculpa, mas elas vinham escrito lá, $1 é igual a não sei quantos gramas de ouro, não sei quantas onças, né, porque as unidades lá dos Estados Unidos. Então você conseguia ainda lá no começo da história do dólar, lá nos anos 1900 bolinha, você conseguia ir lá no banco e sacar esse ouro. Então você chegava lá com alguns dólares, você conseguia sacar esse ouro. Depois que o governo, por vários motivos, ele proibiu essa conversão, então perdeu o lastro. Então você tinha o papel, mas você não sabia se o banco realmente tinha aquele ouro guardado, então você não poderia mais sacar. E daí isso começou a inflacionar mais a moeda, tá? Então cada vez que tinha mais papel no mercado do que a quantidade de ouro, o dinheiro de todo mundo perdia valor e as coisas continuavam com o mesmo valor, então as coisas começavam a subir de preço. Isso daí é o que a gente chama de inflação. Na verdade, o termo inflação a gente usa errado e é proposital, tá? Eles falam que inflação é o aumento de preços, mas na verdade o aumento de preços é só consequência da inflação. A inflação, na verdade, é quando se emite mais papel do que existe de lastro, tá? Então você não tem aquele dinheiro, então você acaba emitindo esses papéis e começa a desvalorizar o dinheiro, e daí todo mundo precisa de muito mais dinheiro para comprar as coisas. Isso daí aconteceu muito claramente em Zimbábue, que emitiu nota de $1 trilhão zimbabuenses, Venezuela, que o Bolívar também se precisava de um carrinho para comprar qualquer coisa. Na Argentina a gente está tendo esse problema também de uma inflação muito alta. O Brasil, lá na década de 80, já teve esse problema, então a gente não está livre disso. Tem que tomar cuidado, tá? Então, eu só queria mostrar aqui que apesar do papel, do dinheiro em papel, facilitar muito as trocas, facilitar segurança, facilitar transporte, ele traz esse problema que pode gerar inflação e precisaria de um mecanismo para equilibrar essa balança e ter checagem do que tem ou não. Mas a partir do momento que a emissão das notas passou para o governo, ele tem poder de tanto acabar com a conversibilidade da moeda, que foi o que todos os governos fizeram. O do dólar é só o mais famoso lá, porque tem toda a história. O dólar é a moeda que a gente usa hoje em dia, que é mais longa. Apesar de ter mais de 100 anos, ele já perdeu muito valor. Eu já mostrei aqui no outro vídeo, eu posso mostrar de novo. Ele já perdeu 95% do valor, tá? Então, na verdade, se você conseguia trocar lá $1 por tantas onças lá na época, hoje você consegue trocar por muito menos onça de ouro. Então
Então até mesmo a melhor moeda do mundo que a gente tem, que é o dólar, ele também já perdeu valor. Imagina todas as outras que teoricamente são lastreadas no dólar, mas não existe isso, porque tem o câmbio flutuante. A gente fala aqui no Brasil que o dólar subiu, o dólar sempre sobe no longo prazo. Porque na verdade o real está se desvalorizando mais rápido do que o dólar. Mas os dois estão caindo, tá? Então é isso, eu só gostaria de mostrar as vantagens que o dinheiro em papel trouxe. Tem desvantagem, tem que tomar cuidado, Então, se você conseguir ativos que te protejam contra a inflação, é uma forma de você se proteger contra essa emissão de dinheiro, tá? Então tem lá os Tesouro IPCA, tem alguns títulos de dívida, ou então até mesmo ações, elas costumam subir mais do que a inflação. Então você consegue se proteger da inflação dessa forma, tá? Então é isso, se você curtiu essas dicas do canal, deixa aquele like e se você quiser saber mais, segue, ativa o sininho. Até a próxima. Valeu!